Bom, gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse mês de aniversário, né? 55 anos, que maravilha, né? Eu fico feliz porque desses 55, 10 anos eu estive presencialmente aí na IPV. Mas, de coração, eu já estou há 33, desde quando eu cheguei em Viçosa, né? Eu trabalhei 10 anos aí na IPV, 8 anos consecutivos, aí 2 anos nós saímos, né? O Marcelo foi fazer o doutorado sanduíche dele. Falar em Marcelo, ele não está aqui agora porque está dando aula na classe dos casais, né? Virtualmente. E, bom, então nós voltamos depois desses 2 anos na Alemanha e ficamos mais 2 anos em Viçosa, né? A minha história na IPV, ela começou em 86, em outubro de 86. Eu fui a Viçosa para fazer uma surpresa para uma amiga, a Geisa de Goiânia. Ela deve estar assistindo aí pelo YouTube. A Geisa era uma amiga e ela fazia o 100 e eu queria fazer essa surpresa para ela. E no final das contas, eu é que fui surpreendida, porque no final dessa visita veio o convite do conselho para eu trabalhar na IPV no ano seguinte. E eu confesso a vocês que não era assim o meu desejo. Não era a expectativa que eu tinha para o meu primeiro campo de trabalho. Eu tinha outros convites, era comum na época, formando, receber vários convites, e eu estava assim, não vou dizer enrolando, né, gente, mas eu não tinha ainda decidido. Então, tinha gente me esperando há meses, alguns convites, mais de ano, e a IPV, né, bem característico, assim, olha, para ontem. Me fizeram convite no domingo, assim, olha, quarta-feira você tem que dar resposta. Eu, hã? Quarta-feira? Bom, e eu comecei a orar, e Salmo 25, 12, né, o homem que teme ao Senhor, ele vai instruir o caminho que deve seguir. E orei ao Senhor, tive também bons conselhos, reverendo José Martins, que foi com quem eu fui de carona aí para Viçosa, ele foi dar o curso no SEM, né? Nós conversamos muito no caminho de volta, ele e a esposa, Dona Helena, e eu senti uma paz tão grande, parece que, você olha, como se os outros convites nem existissem mais, foi algo surpreendente. E na quarta-feira eu liguei para o pastor, que na época era o reverendo Alceu, e eu falei, olha, aceito, estou chegando aí. E desde esse tempo, né, já ficou bem claro para mim, né, que o Senhor, ele tem prazer em mostrar a vontade dele para a gente. Mesmo que a vontade dele, a princípio, não seja aquilo que você tem na mente, aquilo que a gente tem em mente, mas quando a gente se dispõe a buscá-lo e temê-lo como nosso único Deus, ele aponta esse caminho. Bom, aí eu cheguei em Viçosa em 3 de janeiro de 1987. Uma menina, gente, 20 anos. Fiz 21 pouco tempo depois. Lembro muito de trabalhar ali na sala, ali no corredor, em frente ao Pacheco. A minha sala era bem em frente à secretaria, coisa boa. E fui muito bem recebida, né? Como foi falado, Viçosa é muito acolhedora. Fui muito bem recebida pela liderança também. E logo de cara a liderança falou, olha, Márcia, nós queremos investir no departamento. Você pode, inclusive, comprar materiais novos, assim, aí, gente, como diz o pessoal, ele jogou o pinto no lixo. Eu, né, com recursos que a igreja mandou, eu fui para São Paulo, a gente pôde remodelar tanta coisa no departamento. Outra coisa também que me chamou muito a atenção e foi uma bênção na minha vida, foi a liderança falando, olha, Márcia, pelo menos uma vez por mês você deve fazer um congresso, alguma coisa, para você estar sempre atualizada. E eu não perdi tempo. Em 87 mesmo, em julho, eu fui para São Paulo e levei uma adolescente, né, a Jussara, filha da tia Lucy, depois esposa do William. Ela foi comigo e há poucos dias nós conversamos, né? Como é que foi para uma adolescente chegar em São Paulo? E um detalhe, ela foi fazer um curso, eu fui fazer outro. E ela ter que se virar em São Paulo, metrô, a gente estava longe do curso, mas o Senhor guiou tudo. E o que era gostoso era poder passar tudo isso para a equipe de professores. Que coisa boa! Nós tínhamos reuniões periódicas com a equipe de professores, a maioria formada por estudantes, né? E coisa boa em Viçosa, gente. Uma das coisas era poder sempre aproveitar nessas reuniões, às vezes devocionais feitas por
pela liderança, mas também por professores do SEM. Eu lembro muito de uma devocional que o reverendo Francisco Leonardo dirigiu na nossa equipe de professores, e lembro de um versículo que desde aquele dia se tornou uma oração no meu ministério. Salmo 69, 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. A vida do reverendo Francisco é bem o exemplo disso aqui, a piedade dele, a forma, e se tornou, então, um mote, uma oração no meu ministério. Então, além de saber que Deus direciona a vontade, também eu aprendi que no ministério com as crianças é vital o envolvimento da liderança, o investimento também em materiais, em pessoas e o trabalho em equipe. Outra coisa interessante também no Ministério em Viçosa é que assim que eu cheguei, eu percebi assim, que eu era um peixe meio fora d'água, porque eu não tinha nenhum laço com a UFV. E a gente sabe que IPV e UFV, né, gente? Está muito unido ali. E por não ter nenhum laço, eu me senti um peixe fora d'água, mas para eu entender melhor a igreja, as famílias, a cidade, eu precisava entrar, então, nesse contexto. Então, eu fiz vestibular, pela graça de Deus passei, fui fazer pedagogia e me encantei na área de educação, me achei na área da educação. E essa área ficou ainda mais aflorada com a chegada do Cláudio, em 89. O Cláudio vai lembrar, com certeza, a gente já conversou sobre isso, a gente reformulava todo o currículo das crianças. O Cláudio desenhava, eu datilografava, eu catilografava o material, e assim a gente foi fazendo esse material novo, como era bom. E trabalhar em Viçosa, gente, é sempre essas atualizações, essas adaptações. Quantas vezes no departamento infantil a gente fazia assim todo um roteiro, né? Assim, olha, as programações e chegava a greve. O pessoal antigo deve lembrar, os anos de 1980, 1990 foram recheados de greve. E a gente tinha assim tudo certinho, pum, veio greve. Aí eu perdia quase todo o meu quadro de professores e a gente tinha que fazer coisas novas, adaptações. E uma história que eu tenho bem peculiar sobre adaptações foi quando no programa de rádio, nós tínhamos um programa de rádio para criança todo domingo, o Era Uma Vez, venha ver o que ele fez, eu recebia cartinhas, às vezes alguns ouvintes iam lá na rádio Montanhesa para ouvir, e eu recebia a cartinha do Joãozinho e da Cida, e me convidando para ir na casa deles, um sítio. E um dia eu falei, tá aí, falei no ar, estou indo tal dia, eu vou passar a tarde com vocês. E quando preparei, peguei fantoche, peguei livrinhos infantis e tal. Quando eu cheguei lá para ver o Joãozinho e a Cida, gente, não eram crianças, eles eram um casal, marido e mulher. Você já imaginou que você está com fantoche, livrinho, jogo da memória bíblica e eram só adultos, não tinha nenhuma criança no sítio. Mas no final deu tudo certo, eu contei para eles à noite, né, no finalzinho da tarde, teve uma missa lá. E eles me convidaram e eu fui. No final da missa, tinha um monte de criança. E eu lá com todo aquele material, falei, Senhor. Aí eu peguei, na minha mochila estava o fantoche. Aí eu coloquei a mão dentro da mochila, dentro do fantoche, eu fazia uns movimentos e com a outra mão eu batia, falava, quieto, quieto. Não, não, agora não. Aí a criançada começou a chegar ali. E aí eu tirei o fantoche e foi um momento também de poder pregar a palavra, né? Então, Viçosa também me ensinou, gente, que mesmo quando a gente está passando por momentos diferentes, momentos nem sempre esperados, a gente precisa ter a convicção que o Senhor vai nos orientar e vai adequar o trabalho, né? Mesmo sendo tão desafiador. Bom, Viçosa é isso para mim, uma alegria, não é à toa que em Viçosa eu encontrei o meu amado, né, o Marcelo, tive a minha primeira filha, a Alice, quando nasceu, já nasceu em Valadares, levamos para Viçosa, Jone batizou minha filhinha, aí Viçosa faz muito parte da minha vida, é onde eu comento que eu
carrego as minhas baterias. Então, tenho muita gratidão a Deus, muita gratidão. Ruth e Alberto, obrigada por emprestarem tantas vezes o sítio para fazermos tantas noitadas lá de adolescentes e pré-adolescentes. Muito obrigada. Obrigada, pais. Obrigada, equipe de professores. Obrigada, pastores e lideranças, né? Obrigada ao Senhor por me permitir servi-lo na Igreja de Viçosa e conviver com pessoas que são exemplos e me inspiram na minha caminhada cristã. Obrigada, gente. Um grande abraço.